Salmo 119, 113 até 120. Deixa eu fazer algumas perguntas de reflexão para você ir pensando e respondendo na sua cabeça, tá bom? Quem aqui gosta de alguém que promete algo, mas não cumpre o que prometeu? Quem gosta? Ninguém gosta. A pessoa num minuto te oferece algo, mas no outro minuto não quer mais te dar aquilo que te prometeu. Como que você reage a pessoas inconstantes? Pessoas que não sabem o que querem. É difícil, não é? Talvez você pode ficar irritado, talvez você perca paciência fácil com pessoas assim. Talvez você acabe castigando a pessoa, se no caso essa pessoa é o seu filho ou a sua filha, e por causa dessa atitude você disciplina. Ou talvez você simplesmente deixe de confiar nessa pessoa e não dá mais ouvidos ao que ela fala, às suas promessas, porque nunca ela cumpre. Pode ser o caso também até mesmo de você decidir não ficar mais perto de gente assim e remover essa pessoa do seu círculo de convivência, porque ela é uma pessoa inconstante. Mas só vamos imaginar isso se você fosse uma pessoa assim diante de Deus. Só vamos fingir que não somos assim. Imagine, se você fosse inconstante, uma hora você quer, outra hora você não quer. No momento você promete lealdade a Deus, mas num outro momento você se entrega ao pecado. Num instante você ama a Deus, no outro instante você se entrega à sua própria vontade. A pergunta é como Deus deveria te tratar pela sua inconstância. Talvez Deus deveria te tratar com ira, talvez com castigo, ou Deus simplesmente deveria te ignorar, ou simplesmente te lançar para bem longe dele. Esse texto justamente fala como Deus trata pessoas vacilantes, como Deus trata pessoas divididas, e como nós deveríamos encarar a nossa própria vida de inconstância. E como, melhor, nós deveríamos lidar com quem é inconstante conosco. É sobre isso que o texto fala. Essa oração do salmista, a gente poderia com ela aprender 3 lições sobre constância. Primeira lição, não só fale, mas também faça. Versículos 113 a 115. Segunda lição, não só faça, mas também ore. Versículos 116 e 117. Terceira lição, não só ore, mas também saiba. Versículos 118 a 120. Vamos para a primeira lição. Não só queira falar, mas também faça. Olha o que versículos 113 a 115 nos dizem. Rejeito os que vacilam, mas amo tua lei. Tu és meu refúgio e escudo, espero na tua palavra. Longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Esse trecho aqui, o salmista faz uma declaração de si perante Deus. E ele primeiro expressa o seu sentimento, depois ele descreve como ele expressa esse sentimento na prática. Primeiro, qual é o sentimento do salmista? Versículo 113. Olha o que o autor diz. Na verdade, ele está falando com Deus. Deus, eu rejeito os que vacilam. Essa palavrinha rejeitar aqui, ela está de uma maneira bem light, porque em outra tradução, ele vai dizer que aborrece a duplicidade, ou ainda na NVI, que ele odeia os inconstantes. Literalmente ele está dizendo, eu não suporto pessoas falsas. Eu não suporto pessoas sem firmeza, pessoas que não se mantêm constantes na obediência a Deus. E rejeitar aqui traz uma ideia de você abominar, de você ter aversão a algo. Em outras palavras, o sentimento do salmista era de nojo. Eu tenho nojo por pessoas divididas na sua lealdade. Pessoas que uma hora querem a Deus e outra hora elas não querem mais a Deus. Eu tenho aversão a quem faz isso. E se por um lado o desejo dele é ódio, por outro lado o desejo dele é amor. Ele vai da água para o vinho,
ou do céu ao inferno, em poucas palavras. No próprio versículo 113, aí ele termina e diz: amo a sua lei. O termo que ele usa aqui para se referir a amor tem o significado de um afeto profundo, um afeto que é baseado em um relacionamento íntimo com algo ou com alguém. Então é um sentimento que brota de você escolher aquela pessoa ou aquele objeto, em primeiro lugar, em detrimento de todas as outras pessoas ou todas as outras coisas. Então, o amor que ele está falando é um amor que resulta de uma escolha. Então, ele escolheu priorizar a lei de Deus sobre todas as outras coisas na vida, e como resultado, ele colheu esse sentimento profundo pela palavra de Deus, pela lei de Deus. É como um casamento. Você ama o seu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa, ou pelo menos deveria amar. E por que isso acontece? Por que nós acabamos amando mais aquela pessoa com quem casamos do que as outras pessoas? Porque você se comprometeu a ser fiel àquela pessoa. E a sua promessa de fidelidade gerou um relacionamento que você tem com essa pessoa, que não teria com mais ninguém, e não tem com mais ninguém. Por isso, quanto mais o tempo vai passando, se você é fiel à sua decisão, mais o seu amor, esse sentimento, que é o amor que o salmista está se referindo no termo hebraico, mais esse sentimento cresce. Interessante que quando esse sentimento num casamento acaba, naturalmente é porque a pessoa deixou de priorizar a outra como primeiro lugar sobre todas as outras pessoas. É porque talvez começou a valorizar mais o dinheiro, mais uma pessoa de fora, mais a própria família, mãe, pai, mais os filhos do que o seu cônjuge. E esse sentimento diminui, ele é natural. E esse é o sentimento do salmista. Em primeiro lugar, ele diz: eu tenho aversão a quem não escolhe a Deus sobre todas as coisas. Mas em outro lugar, eu amo a lei de Deus sobre todas as coisas. E por que eu amo a lei de Deus sobre todas as coisas? Porque eu escolhi a lei de Deus sobre todas as outras coisas. Essa é a primeira parte, o sentimento dele. O segundo, agora, ele expressa como esse sentimento se dá na vida dele. Como isso é visível. Versículos 114 e 115. Perceba o versículo 114. Parece que ele agora descreve como o seu amor pela lei de Deus se manifesta. Ele diz assim: olha, eu espero na tua palavra. Ou eu espero, ou melhor, eu tenho a minha confiança depositada no Senhor. Ele diz no verso 114 que Deus é o seu refúgio e Deus é o seu escudo. A ideia de refúgio aqui poderia ser entendido como um lugar secreto, como um esconderijo onde você encontra proteção contra o inimigo. E o escudo que ele usa, o termo, é aquela proteçãozinha que um soldado usava numa batalha corpo a corpo. Então não aquele grandão, mas aquele menorzinho que blindava ele de ataques face a face contra o inimigo. E era assim que ele via Deus. Deus, eu te vejo como aquele que me esconde dos meus inimigos, mas caso os meus inimigos me encontrem, o Senhor é quem me protege dos seus ataques. E se Deus era tudo isso, então ele poderia esperar naquilo que o próprio Deus diz. Ele poderia confiar na palavra de Deus. É isso que ele diz: eu espero na tua palavra, mesmo que a circunstância diga o contrário. Eu posso confiar no Senhor. E aí no verso 115 ele mostra como funciona então. Se primeiro ele mostrou como funciona o amor dele pela lei, ele espera. Agora ele mostra como funciona o ódio dele pelos que vacilam na prática da palavra de Deus. Ele diz no verso 115: eu me afasto dos malfeitores. Se você reparar no versículo 115, ele para a oração, ou melhor, no meio da oração, ele se volta para aqueles que são indecisos. E é como se ele virasse para eles, aqueles que não assumem um compromisso com o Senhor, e ele diz: para longe de mim, saiam de perto, se afastem de mim. E por que ele queria que essas pessoas vivessem longe dele? Ele diz: para que eu possa guardar os mandamentos de Deus. É isso que eu quero. Esse era o desejo dele, obedecer a todas as ordens de Deus. E para fazer isso ele precisava se distanciar dessas pessoas que faziam maldades, dessas pessoas que viviam divididas. Por isso a primeira lição é: não só queira falar, mas também queira fazer. Faça. Os sentimentos dos salmistas são nobres aqui, e são sentimentos que nós deveríamos ter também.
É interessante que, por incrível que pareça, nós podemos sim ter ódio, nós podemos sim ter rejeição, ter repúdio, ter nojo daqueles que não escolhem a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. Nós devemos ter aversão a isso, mas nós devemos também fazer isso, o inverso do que nós odiamos. Se nós temos nojo de quem não escolhe a Deus, ou dessa atitude de não escolher a Deus sobre todas as coisas, a segunda coisa que nós devemos fazer é colocar Deus sobre todas as coisas. A maior expressão de que nós não gostamos de pessoas divididas é nós não sermos pessoas divididas. Mas o salmista, ele só não ficava no papo, mas ele colocava o sentimento dele na prática. Eu amo a tua lei, como você ama. Eu espero naquilo que Deus diz. Eu tenho nojo de quem não escolhe a Deus em primeiro lugar, quem é dividido. Então eu me afasto dessas pessoas. Tem muitas pessoas que dizem amar a lei de Deus, mas na prática, elas vivem como se a lei de Deus não fosse eficiente. Por exemplo, elas procuram outras maneiras de resolver os seus problemas ao invés de consultar Deus. Pessoas que preferem confiar mais em mestres ou em doutores do mundo, pessoas que talvez tenham diploma, pessoas que são famosas, pessoas que aparecem lá no programa da tarde ou da manhã, que dão conselhos sobre sexualidade, sobre como resolver seus conflitos, só porque a pessoa tem um PhD, só porque a pessoa tem um mestrado, um doutorado. Preferem ouvir esses conselhos do que olhar para a boa e velha palavra de Deus e ver o que Deus quer que a pessoa faça. Pessoas que preferem confiar mais nessas coisas, nos mestres do mundo, do que na palavra de Deus. Se a gente ama a lei de Deus, a gente vai confiar na lei de Deus. E nós vamos esperar que ela faça o que ela promete. Então, se de fato nós amamos a lei de Deus, nós devemos colocar nela a nossa esperança. Porque só ela nos apresenta o verdadeiro refúgio. O verdadeiro refúgio não estão nessas amizades divididas. O verdadeiro refúgio está no Senhor. Porque na hora do conflito, pessoas divididas se afastam de Deus e vão te deixar sozinho. Mas, se Deus é o seu refúgio, Deus vai te socorrer na hora da luta. Ele não vai sair dali. Isso significa também que, por exemplo, é errado nós ficarmos dependendo dos outros para que nós possamos esperar em Deus. Porque se nós dependemos dos outros para sermos fiéis a Deus, o nosso refúgio não é Deus, o nosso refúgio são as pessoas. Eu esperava que fulano não me traísse, eu esperava que fulano não me decepcionasse, então ele me decepcionou, Deus, então paciência, eu não quero mais o Senhor. Então o seu refúgio não era Deus, o seu refúgio era a igreja, o seu refúgio era o pastor, o seu refúgio era o seu irmão, era o seu vizinho, era o seu marido, era a sua mãe. Não era Deus. A nossa esperança em Deus deve estar baseada no caráter dele, não só na fidelidade das pessoas. Há outras pessoas que dizem então ter aversão aos que não escolhem a Deus em primeiro lugar. Não, eu sou igual ao salmista. Eu tenho nojo de não colocar Deus em primeiro lugar. Mas dizem isso, mas não se afastam de pessoas que fazem isso. Então vivem sempre fazendo o que essas pessoas fazem. Sempre frequentando o mesmo lugar que essas pessoas frequentam. Sempre ouvindo os conselhos dessas pessoas. Enfim, se a gente quer colocar Deus no primeiro lugar nas nossas vidas, isso implica em nos afastarmos de quem não faz isso. Não significa que você não vai mais cumprimentar ou conviver, mas que você já não vai mais imitar essas práticas. Porque você só consegue obedecer a Deus longe de pessoas assim. É por isso que o salmista diz, longe de mim, para que eu possa fazer. Porque se vocês estiverem perto, eu não vou conseguir. Nós não vamos ser capazes de obedecer a Deus rodeados de pessoas que não querem obedecer a Deus. Primeira lição, não só queira falar, mas também queira fazer. Segunda lição, não só queira fazer, mas também queira pedir. Olha o que ele diz, os versos 116 e 117. Ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre respeitarei teus decretos. Uma vez que ele não quer ser dividido como os malfeitores, o salmista então pede ajuda de Deus para fazer isso.
E ele faz dois pedidos que parecem ser quase a mesma coisa. Primeiro pedido está no verso 116, ampara-me. Uma palavrinha que traz a ideia de dar suporte. Sabe aquela cantoneira da prateleira, aquele ferrinho que fica sustentando a tabuinha da prateleira? Ele está pedindo para Deus fazer isso com ele. Deus, me dê apoio, me mantenha do jeito que eu estou. É isso que o salmista quer que Deus faça com ele. Deus, estenda os seus braços e me preserve de pé. E como Deus faz isso? Olha o que o verso 116 diz: conforme a tua palavra. Senhor, me mantenha de pé de acordo com aquilo que o Senhor promete, de acordo com aquilo que o Senhor diz. Sabe o que isso significa? Que Deus nos dá amparo através da sua palavra. Deus nos mantém de pé diante dos ataques dos inimigos através da palavra. E o verso 116, ele ainda diz por que ele queria amparo. Ele dá dois propósitos. Primeiro, para que eu possa viver. Ele só ia manter a sua vida se Deus escorasse ele nos seus braços. Segundo propósito, verso 116 ainda, para que eu não seja envergonhado. Se Deus fosse o amparo dele, Deus não ia permitir que ele fosse humilhado de ver a sua esperança não se cumprir. Esse homem esperava na palavra de Deus, então ele precisava que Deus cumprisse a sua palavra para que a fé dele não desfalecesse. Segundo pedido, ele diz no verso 117, sustenta-me. Uma outra palavrinha que traz um pouco a ideia da primeira, mas com alguns elementos diferentes. Poderia ser traduzida por me dê refrigério, me dê descanso. É como você chegar cansado depois de um dia de trabalho, você entrar naquela ducha, tomar um belo banho, comer aquela comidinha feita na hora, colocar os pés para cima na cama e descansar. É isso que ele está dizendo. Deus, me dê alívio, renova minhas forças, me dê um verdadeiro refrigério que de outra maneira eu não teria. E por que ele precisava desse sustento? Verso 117, ele termina dizendo, primeiro, para que eu seja salvo. Parece que a vida dele corria perigo no mundo onde as pessoas são divididas. Então, se Deus desse esse refrigério para ele, ele seria resgatado do castigo dessas pessoas, do perigo dessas pessoas. Segundo propósito, Deus, para que eu respeite os teus decretos. Isso aqui é interessante. Se Deus desse alívio para ele sempre ou continuamente conseguiria considerar, respeitar, levar em consideração, prestar atenção naquilo que Deus diz. Esses dois pedidos, como eu disse, eles são muito parecidos, e os dois trazem talvez a ideia de que o salmista peça para que Deus seja como uma grande árvore na sua vida. Quero que você imagine uma grande árvore. Uma árvore em que o salmista pode ir escorar, apoiar para que possa ficar de pé enquanto tiver sem forças, e uma árvore em que ele pode encontrar alívio e abrigo ao se deitar para descansar e renovar suas forças. Se Deus fizesse isso por ele, ele diz, olha Deus, eu não vou perder minha fé. Deus, eu vou ter vitalidade para te servir. Deus, eu vou conseguir levar a tua palavra a sério dia após dia, se o Senhor for essa grande árvore para mim. Mas repare como isso iria acontecer. A gente já falou isso no versículo 116. Conforme ou de acordo com a tua palavra ou a tua promessa. É por meio da palavra de Deus que Ele nos ampara, que Ele nos sustenta. É por meio dela que nós recebemos vitalidade, que nós recebemos descanso, que nós recebemos encorajamento. É por meio da palavra que nós temos força para continuar lutando e continuar obedecendo. Eu quero que você pense nisso. No mundo cheio de pessoas divididas, nós precisamos decidir não ser como todos e nos manter estáveis na obediência a Deus. Mas convenhamos, é fácil ser constante na obediência todo o tempo? É uma coisa difícil. Às vezes parece que a nossa vida vai ser consumida, às vezes parece que o cansaço vai tomar conta da gente. E há tantos empecilhos para que a gente obedeça a Deus, para que a gente leve a Deus a sério, que parece que às vezes estamos prestes a desistir da fé. É por isso que o salmista pedia ajuda de Deus, para não ser dividido, para que ele possa obedecer a Deus.
Por isso a lição aqui é: não só queira fazer, mas também queira pedir. Queira pedir a ajuda de Deus para conseguir fazer, para conseguir ser fiel a Ele. Porque nós não vamos continuar de pé por nossas próprias forças. Só por meio da vida que Deus produz em nós, por meio da palavra, é que nós vamos poder permanecer firme e confiante na esperança que nós temos. Por isso, nós precisamos estar perto da palavra de Deus. Mas eu quero que você imagine por um segundo só, tá? E depois volte ao normal. Mas imagine por um segundo se você se afastar da palavra de Deus. Pense, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, se você se afastar da palavra, vai ser que você vai tropeçar. Segunda coisa, depois de tropeçar, vem a fraqueza na sua esperança. Começa a brotar no teu coração falta de fé. Será mesmo que vale a pena? Terceira coisa que acontece, o resultado, você vai ser dividido. Você vai ser como aqueles que você tanto diz odiar. Você vai querer, mas não vai fazer. E o começo está em ficar perto da palavra. Muitas dessas pessoas dizem que querem obedecer a Deus, mas na prática elas não fazem. Então, se nós queremos obedecer a Deus, mas não nos aproximamos da palavra, nós vamos ser como essas pessoas. Queridos, esse mundo dividido nos cansa. E sem o descanso que nós ouvimos em Deus, nós vamos ser sugados por esse mundo. E se isso acontecer, nós não vamos conseguir respeitar os decretos de Deus. Aqui está a razão de nós pedirmos por amparo e sustento, porque nós não somos capazes de ficar de pé. Nós não podemos achar que nos bastamos, que nós conseguimos nos manter por nossas próprias forças. Não, pode cuidar de outro Deus. Aqui está tranquilo. Até aqui eu tenho me sustentado. Pode ir atrás desses fracos aí, desses divididos, porque eu me garanto. Se nós pensamos assim, nós estamos talvez a um passo de cair, se é que já não caímos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e clamar pela ajuda de Deus, ajuda para que a gente possa obedecer. Não só queira fazer, mas também queira pedir. Terceira lição e última, não só queira pedir, mas também queira saber. Olha o que ele diz, versos 118 até 120. Desprezas todos os que se desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. Como se fossem escória, lanças fora todos os ímpios da terra. Amo os teus testemunhos, tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Aqui o salmista informa que sabe de duas coisas sobre Deus e que porque ele sabe dessas coisas, ele tem uma reação bem definida. O que ele sabia? Olha o verso 118 e parte do 119. Primeira coisa que ele sabia, verso 118, é que Deus despreza os que se desviam. Ele diz para Deus que sabe que Deus despreza todos os que se desviam dos seus decretos. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor rejeita, eu sei que o Senhor deixa de lado, que o Senhor tem baixa consideração daqueles que vivem vagueando em várias direções, pessoas que não seguem uma linha reta. Deus ignora aqueles que se desencaminham da sua palavra. Mesmo que eles queiram a ajuda de Deus, Deus os despreza. E por que Deus faz isso? Ele explica no verso 118: pois a astúcia deles é falsa, é falsidade, literalmente, os seus planos são enganosos e são baseados em mentiras. Essas pessoas até fazem projetos de obedecer a Deus. Elas pegam o seu caderninho de anotações e começam a fazer planos. Não, eu quero sim servir a Deus, eu quero sim ser fiel a Deus. Mas essas pessoas não confiam na palavra de Deus para fazer isso. Então elas acabam crendo em mentiras. Elas acabam confiando em mentiras. Por exemplo, a mentira de que você pode obedecer a Deus sem usar a palavra dele. E elas querem obedecer a Deus deixando a palavra de Deus de lado. E elas acabam seguindo essas mentiras. A vida delas é baseada em uma crença falsa. A crença de que você pode buscar a Deus
sem obedecer a Deus. Segunda coisa que o salmista sabia: Deus destrói os ímpios. Olha o que ele diz no verso 119. Deus não só vira o seu rosto para pessoas divididas, como ele causa o fim de pessoas divididas. Ele diz como se fossem escória. Deus lança fora todos os ímpios da terra. Ímpios são aqueles, a gente já tem ouvido falar deles, aqueles que quebram a lei de Deus. E não pessoas que fazem isso por ignorância. Pessoas que fazem isso porque sabem o que estão fazendo, mas não querem mudar. Então são pessoas rebeldes, pessoas culpadas pelo seu pecado. E ele diz: Deus lança fora. Deus rejeita essas pessoas da terra. Essa expressão aqui traz a ideia, sabe aquele termozinho que nós às vezes ouvimos sobre guardar o sábado? Uma palavrinha hebraica que significa Shabat. Já ouviu falar dessa palavrinha? Que é a palavra que foi traduzida para sábado na nossa língua. Que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, que Deus, depois de ter terminado a criação, nos 6 dias, no sétimo ele Shabat. No sétimo Deus descansou, no sétimo Deus parou. Ele não precisava criar mais nada. A palavrinha que ele diz para que Deus lança fora é Shabat. Ele está dizendo: Deus coloca um fim. Deus destrói. Deus impede que continuem por muito tempo os ímpios. E é interessante, ele diz como se eles fossem sujeira, escória, lixo. A ideia aqui é de uma pepita de ouro que é achada no rio e tem aquelas impurezas, aquelas outras pedras que não são valiosas, e aí o ourives ele derrete aquilo e ele tira as impurezas e joga fora as impurezas. Deus limpa, como uma senhora que varre uma sala, está pegando o lixo, jogando fora. É isso que ele está dizendo. Deus separa, Deus lança fora. Os ímpios são como sujeira num dia de faxina para Deus. E segundo ele, são aqueles que conhecem a vontade de Deus, mas rejeitam a vontade de Deus. São aquelas pessoas divididas. E como o salmista reage a isso? Como eu e você deveríamos reagir ao saber dessas coisas? De 3 maneiras. Primeira, versículo 119, finalzinho. Amo teus testemunhos. Porque Deus despreza e porque Deus castiga o homem dividido, o salmista diz: eu amo os teus testemunhos, Deus. Um testemunho é um regulamento, é uma estipulação. Essa palavrinha era usada para se referir aos termos de um pacto, aos termos de um contrato. Então ele está dizendo, lembra que o salmista era um cidadão de Israel, e naquela época Deus tinha um pacto com Israel. E se Israel cresce e obedecesse na palavra de Deus, Deus abençoaria Israel. E por isso o salmista diz: olha, Deus, eu amo a sua parte, eu amo ser parte do povo do Senhor, porque eu amo os termos que dizem que eu sou seu povo, porque o Senhor vai destruir todos os que não são seu povo. Todos os que amam o pecado e não amam a Deus vão ser destruídos. Por isso, Deus, eu amo os termos do contrato que o Senhor tem comigo. Eu gosto de lembrar deles. Eu gosto de recordar eles. Eu gosto de me apegar a eles. Segunda reação, ele diz no verso 120, a primeira parte: eu tremo por ti. Literalmente, tremer é vibrar, é ter arrepios na espinha. Sabe quando você está com frio, ou está com febre, ou está com medo? No caso aqui, ele não está falando de medo, de frio ou de febre. No caso, ele está falando literalmente medo. Ele diz: eu tremo de medo de ti, de pavor, de terror de quem o Senhor é. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, mas Deus também é terrível. Deus é terrível em punir o pecado. E saber disso deveria nos fazer tremer de medo diante de Deus, de não brincar com Deus, de não viver dividido diante de Deus. Terceira reação: eu temo, ele termina o verso 120, temo teus juízos. A palavra agora é um pouco mais leve. Essa palavrinha significa eu reverencio, eu venero,
eu tenho respeito, eu honro os teus juízos. E a palavrinha aqui traz a ideia de julgamentos. Eu honro, Senhor, as tuas decisões finais. Aquilo que o Senhor diz, para mim é lei. Para mim, eu valorizo isso. Aplicação para nós: não só queira pedir, mas também queira saber. Queira saber que Deus é um Deus justo e é um Deus vivo. Deus não é um ídolo, Deus não é uma estátua, Deus não aprova a falsidade, Deus destrói todos os que vivem de maneira dividida. Deus vira as costas para essas pessoas, Deus castiga essas pessoas no mundo. Por isso que o salmista diz: eu amo a tua palavra, Deus. Eu tremo diante de quem o Senhor é. Eu tenho medo, eu reverencio aquilo que o Senhor diz, porque eu sei que com o Senhor não se brinca. Eu sei que o Senhor é fogo consumidor. Eu sei que o Senhor não é parcial ou partidarista. O Senhor castiga todos que vivem uma vida de mentira, e eu não quero ter uma vida de mentira. Antes de querer viver junto com aqueles que são rebeldes a Deus, ou junto fazer aquilo que aqueles que são rebeldes a Deus fazem, a gente precisa se lembrar de como Deus vê essas pessoas. Deus os despreza. Deus os rejeita. Deus os impede que continue. Então, antes você lembre disso, depois você responda a seguinte pergunta: vale a pena você viver a sua maneira, fingindo ser fiel a Deus, quando na verdade você não é fiel a Deus, enganando a si mesmo, enganando os outros, mesmo sabendo que Deus ignora pessoas assim? Vale a pena? A resposta é um sonoro não, não vale a pena. Se nós somos pessoas divididas, é assim que Deus nos vê, com desprezo. Deus não é favorável a quem vive uma vida de mentira. Por isso nós precisamos saber que não adianta pedir a ajuda de Deus, se no fundo nós não desejamos viver para Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos colher consequências vindas do próprio Senhor. Por isso, a nossa única escapatória diante disso tudo é amar a Deus, é tremer diante de quem Deus é reverenciar o que Deus diz. Era isso que salvava o salmista, é isso que pode nos salvar. Nós podemos escapar do juízo de Deus contra quem vive dividido, se nós experimentarmos o amor de Deus. E aqui é fantástico, porque foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Se você parar para pensar, Israel tinha o pacto com Deus, mas Israel quebrou o pacto com Deus. Apesar de muitos dizerem: eu amo os termos do pacto, eles rejeitaram os termos do pacto e preferiram seguir os próprios deuses, os próprios ídolos, o próprio coração. Mas aí você diz: não, mas eu nunca faria isso. Não, a Bíblia diz que nós fazemos o mesmo. Nós não reconhecemos a Deus na criação, nós não tememos o Deus Criador e nós criamos nossos próprios ídolos. Todo dia nós quebramos o pacto que deveríamos ter com Deus. É por isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio para enfrentar o terror da punição de Deus face a face, aquele castigo que nós merecíamos sofrer por estarmos quebrando o pacto com Deus. E por causa disso, se nós confiamos em Jesus, nós podemos experimentar não mais o lado punitivo de Deus, mas o amor de Deus face a face. O lado punitivo já foi desferido em Cristo Jesus. E agora eu experimento o Deus redentivo, o Deus que ama, o Deus que acolhe, o Deus que perdoa. Em Jesus nós somos perdoados da nossa vida dupla. Por isso nós devemos buscar viver uma vida constante em obediência e não mais voltar ao que nós éramos antes e sermos amados. Se você reparar, o salmista, ele não vai diante de Deus como um criminoso, morrendo de medo por ser punido. Ele vai diante de Deus como um filho diante de um pai amoroso e diz: eu quero te agradar, porque eu fui amado. Como que Deus vê pessoas divididas? Deus vê pessoas divididas como ímpias, como rebeldes. Deus rejeita essas pessoas e Deus castiga essas pessoas. Como nós deveríamos vê-las? Com repúdio, com nojo das suas práticas, com misericórdia, porque elas estão perdidas, principalmente desejando não ser como elas, e nos afastando do convívio com elas,
porque isso só nos atrapalha de obedecer a Deus. E como nós deveríamos nos posicionar diante de um Deus que castiga pessoas divididas? Esse é o Deus que o salmista descreveu. Nós deveríamos não só falar, mas fazer. Deveríamos não só querer fazer, mas também orar por ajuda. Nós deveríamos não só orar por ajuda, mas também saber que Deus pune os que não são sinceros. Façamos isso dependentes de Cristo. Amém? Amém.